alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo Coríntios 5:17. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Apesar de ter muitas pessoas que não me conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que estão aqui. E é muito importante, irmãos, a gente reservar um tempo da nossa correria para estarmos aqui meditando na Palavra de Deus. A recompensa será muito grande, né? Mais valiosa do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que cada momento que a gente dedica tempo para estar estudando a Palavra de Deus é compensador. E o agraciado somos nós mesmos, né? Você vai ser agraciado e essa graça vai passar para as outras pessoas. O nosso tema é um tema interessante, irmãos. Estilo de vida e conduta cristã. Quando o Alexandre mandou esse título pelo meu WhatsApp, geralmente quando eu sou convidado a pregar, eu fico pensando. E eu confesso com o irmão que fiquei a semana todinha pensando nesse tema. E quando eu pensei nesse título aqui, eu imaginei o seguinte: como deve ser o estilo dos moradores celestiais? Lá no céu, quando a gente pensa no céu, como que deve ser o céu? Qual é o estilo de vida dos habitantes celestiais? Como eles vivem? Como eles se comportam lá em cima? E se a gente pensar, a gente vai chegar à conclusão, principalmente nós que somos cristãos, vamos chegar à conclusão que o estilo deles é totalmente diferente do que o daqui do mundo, não é verdade? É totalmente diferente. Só tem que nós, como cristãos, fomos chamados para ter um estilo de vida diferente, diferenciado das pessoas lá fora. Nós fomos chamados, ou seja, o estilo do padrão que existe aí no mundo não serve para nós, correto? Por quê? Porque apesar de nós estarmos no mundo, nós não somos do mundo. Não é isso? A própria Bíblia fala, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, nós somos o quê? Peregrino aqui, forasteiro. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. A Bíblia deixa bem claro, a nossa pátria não é aqui. Então, se a nossa pátria não é aqui, nós estamos aqui de passagem, nós temos que aprender a ter o estilo e a conduta do país pelo qual nós vamos morar. E onde é o país que nós vamos morar? Então, aí a gente tem que pensar lá, como que é? Eu fico pensando o seguinte, irmão, se a gente, de repente, estamos aqui no Brasil, tem muita gente aqui que não está satisfeito de morar no Brasil. Mas vamos colocar um país aí que é um país mais desenvolvido que o nosso. Por exemplo, a Suíça, por exemplo. Eu nunca fui, né? Mas eu vejo falar que a Suíça é um país... Como que é? Alguém falou? Ah, não. Então, se você fala assim, olha, faz de conta que você não tem uma casa aqui. Está passando necessidade, nem emprego você tem aqui. Mas alguém fala assim, olha, eu vou te dar uma casa lá na Suíça. Só tem que você vai ficar um tempo aqui até chegar o tempo determinado para você ir para lá. Qual seria a sua atitude? Primeira coisa, você ia se preocupar, né? Como que eles falam lá? Como que é a linguagem deles lá? Alguém sabe qual é a linguagem da Suíça? É inglês, né? Não sei. Eu não sei, mas a primeira coisa que a gente se preocupa é como que eu vou falar? Eu não sei falar nada. Então, você ia começar a buscar na internet como que eram os costumes da Suíça, porque você tem uma casa lá te esperando e você vai se adaptar ao estilo de vida dos suíços, dos suecos, né? Então, a mesma coisa é a questão do céu, irmão. Se nós estamos aqui de passagem,
nossa pátria não é aqui, a gente tem que aprender como que é o céu. E na maneira do possível, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo e dos anjos, nos aproximar dos moradores celestiais, porque na realidade nós vamos para lá. Agora imagine só, irmão, será que Deus poderia levar um monte de gente com estilo de vida diferente, conduta diferente, lá para o céu? O céu ia virar uma bagunça lá, né? Então o céu não vai ser bagunça. É por isso que Deus deu esse tempo. E o interessante, irmão, que é nesse tempo de graça que Deus nos concede que nós devemos aprender o estilo de vida e a conduta celestial. Tem até um trecho do Espírito de Profecia falando sobre o lar. Fala bem assim, que o nosso lar é um pedacinho de quê? Do céu. Agora, como que pode? Se o nosso lar é um pedacinho do céu, olha a dimensão que a Bíblia nos mostra, o padrão que Deus estabelece para cada um pedacinho do céu. E aí, será que um pedacinho do céu tem bang, tem, sei lá, tanta coisa que às vezes tem dentro dos lares cristãos, né? Não tem muitos cristãos que pegam, vai lá, hoje não precisa mais ir na locadora para pegar um filme para assistir, né? Hoje você assiste mesmo via YouTube e outras, Netflix, e aí vai um monte de coisa que tem, né? Então, será que no céu vai ter essas coisas? Então, pense nisso, irmão. O estilo de vida, nós temos que atingir esse estilo. Nós temos... A nossa propensão é gostar das coisas daqui da terra mesmo. Nós gostamos. A gente se encanta muito com as coisas daqui da terra, né? As cores do mundo aí são muitas vezes mais atrativas porque os nossos olhos estão contemplando. Mas Paulo nos aconselha o quê? Buscai as coisas lá do alto. Procurai as coisas que vocês não vê. Porque as coisas que a gente vê são passageiras. Que a gente vê, essas coisas vão passar. E as coisas que a gente não se vê, a gente só consegue ver quando a gente fecha os olhos assim, imagina o céu, né? Essas são eternas. Então vamos seguir aqui. Dentro desse contexto, irmão, de harmonizar-se dentro de um estilo, de um padrão de vida, uma coisa interessante. Deus não nos deu nenhum ser humano que sirva de exemplo para nós. Aí nós temos uma citação. Espera aí, vamos lá. É isso? De baixo? Aí nós temos uma citação. O impenitente excusa-se às vezes dizendo do profeta cristão: sou tão bom como eles, não são mais abnegado, nem mais sóbrio ou circunspecto em sua conduta do que eu. Amam os prazeres e são condescendentes consigo mesmo, da mesma maneira que eu. Torna assim as faltas dos outros uma desculpa para a sua própria negligência do dever. Mas os pecados e defeitos alheios não excusa a pessoa alguma. Pois o Senhor não nos deu um modelo falível humano. O Imaculado Filho de Deus é que nos foi dado como exemplo. Certo? Então, às vezes a gente não tem a tendência de falar, não, ele fala a mesma coisa que eu. Não, entendeu? Então eu não sou, irmão. Eu vou falar de coisas aqui e vocês não vão olhar para mim como padrão de vocês. Deus não me deu, eu e nem ninguém como padrão. Deus nos deu. Quem é o padrão nosso? Quem é o nosso modelo? Jesus. O homem Jesus é o nosso modelo. Aí tem mais uma outra citação. Não devemos imitar nenhum ser humano. Não há nenhum ser humano que seja suficiente sábio para ser nosso critério. Devemos olhar para o homem Jesus Cristo, o qual é completo na perfeição da justiça e santidade. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o homem exemplar. Sua experiência é a medida da experiência que devemos obter. Seu caráter é o nosso modelo. Está claro, irmão? Muitas vezes nós não temos essa tendência de ver o irmão pregando, ninguém é exemplo de ninguém. O modelo, o homem Jesus foi dado-nos como modelo. Então, tudo que se falarmos daqui para frente de estilo de vida, de conduta cristã, nós vamos olhar para quem? Para o nosso modelo. Quem é o nosso modelo?
o que é que Jesus faria no meu lugar? Por exemplo, em qualquer decisão da nossa vida, se a gente usássemos esse critério, o que Jesus faria no meu lugar, a gente deixaria de fazer muitas coisas erradas, não é verdade? Olha, irmãos, às vezes a gente precisa aprender a sermos uma criança. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não se tornar uma criança não pode entrar no reino dos céus. Como uma criança? Uma criança, quando ela é submissa à mãe e ao pai, todas as coisas que ela vai fazer, todas as decisões que ela vai tomar, ela não fala com o pai? Ela vai falar ou não vai? Ô pai, não é não? Porque ela não sabe tomar decisões. Se nós nos considerássemos uma criancinha diante de Deus, todas as coisas que nós fosse fazer e consultar. Por exemplo, uma coisa tão simples, vai, uma mulher, vai. Ela chega na loja, ela está precisando de uma roupa, ela chega lá na roupa, coloca a roupa, vai lá no espelho e olha. Se ela tiver aquela comunhão igual uma criança com Deus, que ela fala, Senhor, essa roupa eu achei muito bonita, mas ela te agrada? É para a tua honra e tua glória? Não é isso que vai acontecer? Agora, o homem é a mesma coisa. Então, se fizesse isso, irmão, aí ele ia mostrar, vai me honrar também. Vai. Então, muitas vezes a gente consulta mais o quê? O nosso ego, né? Então é isso aí. Só para a gente ter uma ideia. Nenhum ser humano foi dado como exemplo para nós. Nós não somos exemplo, entendeu? Vamos na sequência. Aí nós temos a passagem de Malaquias, onde nos diz o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre os justos e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia está clara, irmão? Tem que ter essa diferença, irmão. Não tem como. A Bíblia fala que nós somos o quê? A luz do... Se faltasse energia aqui, e eu pegasse apenas uma talinha de fósforo e acendesse, vocês iam notar que existe alguma luzinha aqui dentro? Então, irmão, não tem como não haver diferença. Hoje é difícil a gente conhecer um cristão na rua, não é? É porque está difícil encontrar um cristão autêntico na rua, por isso que é difícil, né? Porque se um cristão autêntico, ele vai aparecer. Hoje está todo mundo do mesmo jeito, né? A mesma linguagem, a mesma roupa, a mesma comida, tudo igual. E o triste, irmão, disso é que essa bagunça, podemos dizer assim, desculpa o termo, mas essa bagunça, o problema e grave é que as pessoas estão alimentando na sua mente a ideia de que desse jeito eles vão entrar no céu. Isso que é a grande tragédia. Mas a Bíblia deixa bem claro, tem que ter diferença. Eu lembro de uma frase que um pastor falou num sermão, não lembro quem foi o pastor, mas eu lembro dessa frase. Ele falou assim: irmãos, eu posso parecer um cristão e não ser. Mas eu ser um cristão e não parecer é impossível. Não é verdade? É a luz. Como que a luz não vai parecer luz? Não tem como, irmão. Então, essa deficiência, essa falta de gente conhecer os cristãos aí, porque justamente não está em escassez de um cristão autêntico. Não. Porque se existir um cristão autêntico, ele vai aparecer. Vai aparecer, porque é luz no meio das trevas, a luz brilha longe. Vamos em frente. Aí tem uma citação do Conselho aos Pais e Estudantes, onde nos diz o seguinte: o eterno Deus traçou a linha de distinção entre os santos e os pecadores, os convertidos e os não convertidos. As duas classes não se misturam imperceptivelmente, como as cores do arco-íris, são tão distintas como o meio-dia é da meia-noite. De longe, quando você vê, dá uns trovões, dá para enxergar as cores do arco-íris ou não? Dá para discernir qual é o verde, qual é o amarelo? Dá ou não dá, meu? De longe. E aí ele fala que o eterno Deus traçou a linha entre essas duas pessoas, os convertidos e os não convertidos. As duas classes não vão se misturar. Não tem como, irmão. Não tem como.
Tem até um texto aqui que eu estava conversando com o irmão Luiz. Você vai usar ele, irmão Luiz? Eu posso, né? Então eu vou ler aqui, eu não coloquei aqui no slide, mas eu achei interessante. Cadê meu óculos? E eu vou ler aqui para os irmãos. Esse está no Patriarcas e Profetas, nos fala bem assim, ó. Deus requer do seu povo hoje uma distinção tão grande do mundo, ó, nos costumes, nos hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá essa distinção. Não poderá de outra maneira. Então Deus requer de nós hoje, irmão, a mesma coisa que exigiu de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e Deus falou assim, olha, vocês não devem se misturar com aquele povo lá, o povo de Canaã, aquele pessoal lá, não deve, nos costumes, não. Deus queria, entendeu? O que aconteceu com o povo de Israel? Infelizmente, mas Deus exige, assim como exigiu de Israel antigamente, exige de nós também, como cristãos. Aí nós temos uma citação do livro 1 João 2, verso 6, fala, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Quem é o nosso exemplo? Cristo. Aí, irmãos, será que nesse mundo tão conturbado, é possível a gente andar como Cristo andou? Por que Cristo andou e deu um exemplo, claro, de um homem varão? Por quê? Por exemplo, as horas que Cristo tinha, irmão, o que é que Cristo fazia com o tempo dele? O que é que Cristo fazia? A Bíblia fala que Jesus era um homem de oração. Constantemente orando, constantemente em comunhão com o Pai. Se Cristo, irmão, precisava da comunhão com Deus, da oração, para vencer a tentação, imagine nós seres humanos, não é verdade? Que nós já somos propensos, muitas de nós já saímos lá do lamaçal, não é isso? Saímos de lá do lamaçal. E por isso que precisamos, irmão. E aquele que diz que está nele, deve andar assim como ele andou. Aí falando de estilo, eu trouxe algumas fotos, né, que eu tirei da internet. Quando a gente olha para esse rapaz aí, será que esse rapaz gosta de música clássica? Parece o que aí? Quando vocês veem, é um reggae africano, né? De cara a gente vê que ele gosta de um reggae. Se passasse um fundo de um reggae aí, apropriaria claramente para ele, não é isso? Vamos mais um aqui. E esse aqui agora? Aí se passasse um reggae aí, estava fora, né? Mais um. E essa aí? Quando você vê, ela parece o quê? Muçulmana. E essa? Uma freira, uma religiosa. E esse? Por que eu coloquei isso, irmão? Essas fotos aí para vocês verem que a nossa aparência, ela nos transmite uma mensagem. Entendeu? De longe dá para saber. Por exemplo, se eu colocasse aquilo ali, ó, se eu colocasse de longe aqui, ó, esse aqui de longe, aí vai identificar ele. Irmão, isso não quer dizer que os adventistas do sétimo dia têm que usar um uniforme mas o adventista do sétimo dia deveria ser diferenciado. Ele ser reconhecido como um cristão. É difícil, irmão, a gente conhecer um adventista na rua, hein? A não ser que está no fundo do carro, está com aquele logotipozinho lá do Novo Tempo, né? Aí além de um adventista. Mas é difícil. Ou então, alguns, né, que antigamente eu identificava alguns adventistas quando estava dentro do trem com um grande conflito lendo. Hoje, muitas vezes perdemos. Não estamos mais fazendo isso, né? E os que estão, tem a tecnologia avançou, né? Vai no celular, dá lendo, né? Mas a aparência, irmão, nos diz tudo.
A aparência nos traz mensagem também. É o último que avança, né? Aí temos um verso de 1 Timóteo, não sei se a irmã Patrícia, eu vou andar um pouquinho na... Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Tem muita regra, irmão, na Bíblia, nos ensinar. Agora, mulheres não ficam chateadas, porque muitas vezes bate na tecla mulher, 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 mulher. Os homens também estão, agora com essa inovação aí, né? Os homens estão querendo parecer o mais possível mulheres, né? Entendeu? Tá meio esquisito, mas... Você sabe por que, mulheres? Muitas vezes a preocupação de Deus é mais para vocês se trajarem, bate muito na tecla da mulher, sabe por quê? Vou te falar. Algumas pessoas já sabem, aqui talvez todo mundo já sabe, mas é bom a gente relembrar. O homem, irmão, a mulher, você é mulher, você olha para um homem todo apertadinho, você sente alguma coisa? Eu acho que 90% das mulheres, ou 95% das mulheres não sente nada, correto? Não é nada, todo de calcinha leg, se eu tivesse aqui todo de calcinha leg, todo bonitinho, vocês iam sentir alguma coisa, as mulheres? Vocês acharam esquisito, não? Nossa, ia fazer assim, ó. Irmão, é comprovado cientificamente que as mulheres, elas não são atraídas pelo olhar. Vocês mulheres não, vocês olham, claro, você vê muita coisa bonita. Mas na questão de homem e mulher, que o homem Deus fez a mulher e o homem para um ser a atração do outro, dentro dos princípios de Deus. Mas a mulher não, a mulher pode ver um homem, ela não vai sentir nada. Agora o homem, quando ele olha, ele é atraído pelo olhar. Não é à toa que o Satanás inventa as roupas das mulheres. Como que é a roupa? Por exemplo, uma mulher que usa calça, ela vai querer usar uma calça bem folgadona para isso? Não vai, ela acha esquisito. Tem que usar coladinha, modelando o corpo. E quanto mais bonita ela é de corpo, ela quer torar o negócio mais ainda. Por quê? Porque vai despertar a atenção do homem. E você sabia, mulher? Olha o que a Bíblia fala. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse Cristo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la possuir, já adulterou com? Você sabia, mulher? Se você foi um instrumento de estímulo, se você foi um instrumento de despertar algum interesse de qualquer homem, seja ele mundano ou cristão lá fora, você também é considerada lá no tribunal do céu como adúltera? Porque o texto é claro, que ele fala assim, já adulterou com ela. Então muitas mulheres vão chegar lá no reino do céu, mas Senhor, né? E aí? O adultério, irmão? Está aí, já adulterou com ela. Então, irmãos, não é à toa, volto a repetir, que Satanás, ele inventa as roupas das mulheres com mais sensualidade, porque o homem, ele é atraído pelo que ele olha, pela visão. E é tanto que se fosse do outro lado, as roupas dos homens iam ser tudo coladinha, mas não é, porque a mulher não está nem aí, a mulher é outra dimensão que deixa as mulheres, entendeu? Então vocês percebem a preocupação de Deus na questão de preocupar com vocês, mulheres? Aí aquele texto que a irmã Patrícia já leu, eu só entender o seguinte, irmão, um terrível pecado, terrível pecado. Aí fala que cumpre-nos erguer-nos imediatamente e fechar as portas contra a sedução da morte, a menos que isso façamos, nossas igrejas se tornaram desmoralizadas. Irmãos, vamos ser sinceros, a nossa igreja adventista, ela tem moral, 90%, não toda, não vou generalizar, mas tem moral de falar de conduta cristã para um pessoal da igreja Deus é Amor? Não tem moral. Irmãos, eu penso o seguinte, a Globo, que é uma emissora mundana, diabólica,
elas propagam a ideologia de gênero e tudo quanto é tipo de espécie de aves imunda. As mulheres apresentadoras da Globo, elas se vestem muitas vezes mais do que as nossas mulheres que estão apresentando a Novo Tempo. Vocês já pensaram isso? Prestaram atenção nisso? E aí? Então, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Vai pregar sobre conduta cristã. Eu lembro de uma irmã minha, eu tinha isso há muito tempo atrás, não é agora como está, né? Há muito tempo atrás. Já estou careca já, né? A minha irmã. Tinha minha irmã adventista e tinha minha irmã de sangue, que morava comigo. Essa irmã adventista, de vez em quando ela ia na minha casa almoçar e ficava lá. Aí um dia ela chegou de calça lá, ela estava com a calça jeans toda coladinha. Aí minha irmã, que não era crente, não era nada, ela falou assim: Deus me livre de ser cristã igual tu, Jô. Quero ver, tu anda desse jeito. Então, irmã, as pessoas lá fora ficam nos observando. Olha, irmã, eu confesso para vocês que eu tive dificuldade quando eu entrei na igreja adventista. Eu tive dificuldade porque para mim encontrar a igreja adventista foi um milagre de Deus. E uma outra hora eu conto a história que eu não vou ter tempo de contar, mas eu sei que quando eu li algumas coisas sobre os adventistas, eu coloquei no meu coração, eu achei a igreja verdadeira. Eu fui com aquela emoção tão grande no dia que me deram o endereço da igreja adventista, que eu falasse, não, eu estou indo para a casa de Deus, a igreja de Deus eu achei. E eu ia para a igreja, irmão. Não conhecia, eu me batizei. Agora, quando eu ia na igreja, eu via aquelas irmãs que estavam lá muitas vezes, os irmãos pregando. E eu falando, meu Deus do céu, eu tive dificuldade, mano. Cheguei a ponto de até querer sair da igreja por causa disso aí. Mas, eu lendo, eu aprendi que Deus não deixou um modelo humano para mim seguir, nem para os irmãos seguir. Mas, o negócio é complicado, irmão. Mais uma citação. Nossas palavras e ações vestidas são pregadores vivos e diários, juntando com Cristo ou espalhando, tá vendo? Pregadores vivos, nossos vestuários e ações. Isto não é coisa insignificante para ser passado por alto como um gracejo. Vai falar para um adventista hoje, olha, peraí, não pode usar esse negócio aí não. Vai falar para a mulher do ministro, que muitas vezes, vai falar para você ver. Você é quadradão, você é de outro planeta. Mas a profetisa o que é que fala? Não é para passar isso como coisa insignificante para ser passado por alto como um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Não é eu que estou falando. Não foi eu que inventei essa frase. Então, se alguém falou, inspirado por Deus, cabe nós fazer o quê? Mais um. Todas as manifestações de orgulho no vestuário proibido na palavra de Deus devem ser suficiente para a disciplina da igreja. Quem é o mais velho da igreja aqui? Quem tem aí 20 anos de igreja adventista? 30? 30 anos? A irmã lá. 30 anos, irmã? Irmã, você que tem mais de 30. Você, durante 30 anos, você já viu alguém na igreja adventista ser disciplinado porque estava vestindo fora do padrão? Alguém já viu? Se a profetisa no verso anterior falou que existe um terrível pecado entre nós, que estamos permitindo que os membros das nossas igrejas se vistam de maneira incoerente com nossa fé, e ela fala que toda manifestação de orgulho proibida na palavra de Deus deve ser suficiente para disciplina. Ninguém nunca viu ninguém disciplinado na igreja. E agora, o que é que está acontecendo, irmão? Alguma coisa está errada, não é verdade? Caso haja continuação em face de advertências, apelos e ameaça, perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa, isso poderá ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente levado à semelhança de Cristo. Claro. Irmão, eu nunca vi, acho que tem uns 25 anos que estou na igreja, eu nunca vi
E até dos estudos, irmão, você pode perceber, até os estudos bíblicos que são dados hoje, a modéstia cristã vai longe, só falar assim, modéstia cristã, ninguém está sabendo. Lá na minha igreja, onde eu frequento, não vou falar o nome, que de repente alguém pode querer me condenar, mas tudo bem. Lá tem uma irmãzinha que ela recebeu estudo bíblico e eu vi aquela vontade, irmão. Sabe aquela vontade? A gente via dentro dos olhos dela o brilho, a vontade de vir para a igreja, e ela se batizou. E ela já estava começando a vestir, de abandonar as calças. Mas quando viu na igreja, ela agora já está indo aos domingos, na nossa igreja lá está umas modinhas. Algumas pessoas já estão indo de calça para a igreja, irmão. Aqui não sei o que está acontecendo, mas está indo de calça. E uma coisa, eu fui chamado para ir fazer um negócio missionário, não vou falar, um trabalho missionário. As irmãs, algumas irmãs, não todas, foram de leg para fazer trabalho missionário. Imagina, entregando os livros. Pelo amor de Deus, né, irmão? Agora, estilo de vida. Se Cristo é nosso modelo, Cristo era um homem de oração, correto? E aí nós temos uma citação do livro Obreiros Evangélicos. A oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. A saúde da alma a ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Eu fiquei pensando nessa frase aí, até que eu coloquei de vermelho ali, respiração da alma. Se você fechar os olhos, ou então mergulhar dentro de uma piscina, ou dentro do rio, ou alguma coisa assim, quanto tempo você fica sem respirar? Quanto tempo? Eu já fiquei uns 59 segundos. O máximo que a gente fica, irmão, é 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu acho que eu não sei se consegue ficar 2 minutos. Então, se a oração é a respiração da alma, não é à toa que Paulo falou que nós devemos orar sem cessar. Aí você fala, mas como que eu vou orar sem cessar? Eu preciso trabalhar, mas existe conselho para nós que onde nós estivermos com pensamento de oração, você pode estar orando dentro do trem, está ali, Senhor, fecha os olhos e faz a oração, pode ou não pode? Toda hora, todo instante pode orar. Está dirigindo, aí muitos pega o texto de Ellen White e fala assim, muitos podem habitar o rato, que pode orar em qualquer lugar. Pode orar sim, em qualquer lugar, em qualquer minuto. Porque, irmão, se a nossa alma vai precisar de respiração, a gente tem que estar orando constantemente. Eu acho uma coisa interessante numa frase do pessoal da congregação. Qualquer coisa, por mais que seja insignificante, até mesmo que eles já sabem o que eles vão fazer, eles falam bem assim, se Deus preparar. Se Deus preparar. Então, se a gente habituasse esse hábito de tudo a gente colocar na mão de Deus, o problema nosso, irmão, é que muitas vezes a gente tampa os ouvidos, não quer nem que Deus saiba o que a gente vai fazer. Senhor, fica aqui, que eu vou fazer um negócio aqui, que eu não quero nem que o Senhor veja o que eu faço. Não é verdade? Agora, se a gente habituasse, orando a Deus, nós teríamos um estilo de vida diferente. Aí tem a questão, Jesus alimentava na palavra de Deus. Jesus, é claro, Jesus ali sempre, ali se alimentando. E nós temos um texto de Pedro, fala bem assim, desejais afetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que eles vejam crescendo. E eu gosto de comparar as coisas para a gente entender uma coisa. Uma criança, quanto tempo ela consegue, melhor dizendo, ficar sem se alimentar, sem beber o leitinho da mãe, ou então algum alimento se ela já está comendo? Quanto tempo? Se passar um dia, ele consegue, mas eles vão chorar ou não vai?
Vai chorar, vai pedir comida. E se passar 2 dias, a criança vai ficar desnutrida. Se passar 3 dias, se passar muito tempo, logicamente ele vai entrar em óbito, vai morrer. Agora, se a Bíblia, o estudo da Bíblia é considerado para nós como cristãos, como um leite, como o pão diário, como o nosso alimento, quantos dias a gente passamos muitas vezes sem ler nada, irmão? Sem se alimentar ali da palavra de Deus? Tem gente que passa lá, só pega a Bíblia quando vai para a igreja. E só pega para levar. E aí? Será que dá para sobreviver assim, irmão? Será que tem vida? Se aqui é o nosso alimento, e a gente não come, quando a pessoa não come, o que acontece? Fica fraco, irmão. E a fraqueza vai nos enfraquecendo, chega a ponto de morrer. E aí, o triste, irmão, de tudo, sabe o que é? É que se a gente não come o alimento que vai nos nutrir, a gente muitas vezes come algum alimento que vai nos destruir. Além de não comer o alimento que vai nos fortalecer espiritualmente, ter uma comunhão com Deus, a gente não vai ficar sem comer. A gente vai comer um alimento que vai nos destruir. E qual seria o alimento que ia nos destruir? Ô, irmão, eu vou falar um negócio sério aqui. Para mim, é inadmissível um cristão, principalmente adventista, que tem tanta luz, deixar de ler a Bíblia e muitas vezes ficar em quê? Em algum entretenimento. Por exemplo, um filme, tem gente que é viciada em filme. Eu conheço uma menina, uma colega minha, que nasceu na igreja adventista, no berço. E ela falou para mim que ela gosta de filme, de série. E ela disse que gosta mais de filme ali. Ela citou até o filme que ela gosta, de terror. Agora, como que pode, irmão, um adventista que nasceu na igreja gostar de filme de terror? Irmãos, e o mais triste de tudo é que a maioria estão nutrindo a ideia e a esperança de um dia entrar na Nova Jerusalém. Não tem como, irmão. Sabe por que não tem, irmão? Porque esse estilo de vida que é exigido de nós, essa conduta que Deus delineou na sua palavra que nós seguíssemos, nós temos que alcançar aqui. Irmãos, tem muita gente na igreja que está alimentando a ideia de que os defeitos nossos, o nosso gosto pervertido, ele vai ser transformado quando Jesus voltar. Quando Jesus vir na mão do céu, você gosta de assistir filme? Pá, um toque mais, você não vai gostar mais, você vai para o céu agora. Você vai cantar as músicas no coro celestial. O cara que gosta de sertanejo, de rock, de reggae, tudo, aqui curtindo o maior reggae. Aí quando Jesus voltar, vai tirar o gosto dele. Irmão, tem gente que acreditando nisso. Que a gente só vai aprender a gostar das coisas do céu só quando Jesus voltar. E vai nos transformar. Ainda cita passar, ainda vai ser num abrir e fechar de olho. Mas com essa transformação, que transformação que Jesus vai fazer, irmão? Tem uma citação que fala bem assim, Cristo não muda o caráter na sua vinda. Pelo contrário, ele vai fixar para sempre. O caráter que tu tiver na hora que Jesus aparecer na nuvem é o que vai ser o teu por toda a eternidade. Ele não vai mudar o caráter de ninguém. O caráter é mudado agora no tempo de graça. Muitas vezes a gente vai fazer uma autoanálise em nós e vamos ver o que é que precisa ser corrigido. E aí, como nós não temos força para nos corrigir a nós mesmos, vamos buscar em quem tem, que é Jesus. Aí vai clamar aí, Senhor, eu gosto disso. Eu gosto de assistir filme, Senhor, de terror mesmo. Mas tira isso de mim, Senhor. Não quero assistir mais isso. E as nossas criancinhas, irmão? Nossas crianças. Está ali, muitas vezes matando, virtualmente roubando, e os pais muitas vezes passam e ainda estão olhando ali do lado. Como que pode um negócio desse, irmão? Não tem como. A gente pensa que é brincadeira, mas não é, irmão. Satanás não está brincando, não. Não é à toa, irmão. Olha, eu tenho dois filhos. Quando eu falo nele, não dá vontade, eu tenho que me segurar para não chorar. Quando eu falo aí, não aguento. Mas meus filhos,
Eles nasceram na igreja. Quando eles iam para a escola sabatina, as professoras muitas vezes, se não soubessem, se não estudassem direito, passavam vergonha. Meus filhos, todo mundo era impressionado como esses meninos, E hoje, irmão, eu, infelizmente, por coisas da vida, eu me separei da minha esposa, eu fui para um lado, ela ficou para outro, ela ficou com os meninos. Um hoje está voltou a morar comigo. Mas tem um outro mais novo. Esse moleque, eu entro lá, ele só vem falar bem assim. Oi, pai. Aí me abraça e já volta lá e já. Um dia, eu liguei para ele. Ele falou, peraí que eu vou te atender, que eu não posso perder. Não posso perder a partida aqui. Um negócio lá, que ele já estava não sei aonde, ele não podia parar o negócio. Então, irmão. Jovens queridos, crianças, fuja. O diabo não está brincando. A gente pensa que é brincadeira, está ali, mas ali está matando virtualmente. As crianças do futuro que ficam ali, ó, uma criança não vai ter sensibilidade, irmão. Essas crianças no futuro não vai ter sensibilidade de ver a pessoa esfaqueando o outro, acha bonito, porque está todo dia fazendo isso, virtualmente. Fuja, querido. Existem coisas melhores para nós. Existem coisas melhores. Existe um céu nos esperando, irmão. E o Satanás, ele está pintando o mundo de cores falsas para nos atrair, para nos impedir de ir. Porque ele sabe que você pode. Ainda existe possibilidade de você estar lá. Não importa o que você tem feito, o que deixou de fazer, mas ainda existe possibilidade. Agora, para ele não. Aí o que ele puder fazer para impedir da gente enxergar o caminho certinho, ele vai fazer. E eu fico triste com meus filhos hoje. Às vezes eu falo, mas já está tudo grande, se eu falar alguma coisa, já quer falar alto comigo e tem que ter mais cautela agora. Vamos em frente. Aí vemos a questão do estilo de vida na questão da obra médica missionária. A obra médica missionária é o braço direito do Evangelho. Ela é indispensável ao avanço da causa. Quando, por meio dela, os homens e mulheres forem levados a ver a importância de hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido. Irmãos, quanta riqueza Deus nos deu, irmão. Deu essa igreja. Nós deveríamos estar avançados, irmão. As pessoas poderiam estar conhecendo. Hoje, quem é que não quer ter um estilo de vida bem, irmão? Hoje, já pensou se você tivesse um simples estilo de vida que curasse? Hoje, a gente estava comentando, hoje a maioria das pessoas estão tudo morrendo de câncer. Por quê, irmão? É câncer, morreu fulano, foi câncer. Fulano morreu câncer, fulano morreu, foi o que? Câncer. Por quê? Qual é o problema? Tem até um provérbio chinês que fala que as pessoas estão hoje cavando a sua sepultura com seus próprios. Irmãos, você entra no mercado e você não encontra quase nada para comprar. Já pensou bem, saudável não. Não tem lá, não tem alimento que vai te nutrir lá. E nós estamos comendo isso, irmão. Não sei se aqui tem essa modinha. Na nossa igreja lá tem o seguinte. Todo encontro de igreja que tem um JA, alguma coisa assim, na saída da igreja, põe aquela mesa. E que alimento tem lá? Refrigerante, bolo e um monte de coisa lá. Se você brincar, você não vê nenhum alimento que presta ali. De frente da igreja, irmão. Um povo que Deus chamou para mostrar ao mundo. Já pensou, irmão, se não tivesse... Eu sempre sonhei com a igreja adventista, um dia que pudesse estar na frente aí, levando a mensagem de saúde, irmão. Quem é que o povo já pensou nós tivéssemos? E não é caro, irmão, simplesmente para curar. Já pensou quantas pessoas iam aceitar a mensagem? Agora o que é que acontece?
praticamente abandonou por completo essa mensagem. Se você falar hoje para um adventista que não deve comer, tomar uma Coca-Colinha, uma vez tinha um jovem na nossa igreja, lá em Barueri, na época eu estava em Barueri ainda. Aí ele estava sendo o líder do jovem, né? Aí depois a mãe dele viu tomando uma Coca-Cola. Falei, mas Leandro, você não pode tomar Coca-Cola. Aí ele falou assim, mas como que o chefão lá, que não lembro que era o departamental do jovem, mas ele lá também toma. Então, é complicado, irmão. Então, ó, uma lição que a gente aprende hoje aqui, ó. Vai ter tudo isso, vai ter isso no nosso meio? Vai. Mas quem é o nosso exemplo? Se Jesus estivesse aqui, será que ele tomava um tubão de Coca-Cola? Não tomava. Então ele é nosso exemplo. Deixa as pessoas tomarem. Eles querem, né, fazer o quê, né? Nem o próprio Deus pode impedir eles de fazer isso. Né? Mas nós que somos peregrinos, que almejamos um céu, uma pátria melhor, nós precisamos formar hábitos corretos, hábitos que nos darão o direito de adentrar nas mansões celestiais. Cada cidade deve ser atingida por obreiros instruídos para fazer a obra médica missionária. Como braço direito da mensagem do terceiro anjo, os métodos divinos de tratamento de doenças abrirão portas para a entrada da verdade presente. Percebeu? Isso é o que nós deveríamos estar fazendo. Tratamento de doenças. Às vezes, irmão, a pessoa está sofrendo uma coisinha simples, uma argila, barro, já cura a pessoa. Agora, o que a gente está falando? Vai falar. Né? Triste, irmão, ver a situação. Mas nem tudo está perdido, irmão. Ainda existe esperança para nós, tá? Elias chegou a uma situação, num momento, e falou bem assim, ó Senhor, mas todo mundo prostrou o joelho a Baal lá, todo mundo desviou e só eu fiquei. Aí Deus falou que ainda há quantos? 7.000. Que ainda não dobrou o joelho? A Baal. Então, assim como vocês estão se preocupando aqui, em cada sábado, cada tempo, fazer uma vigília, uma meditação para se aprofundar na palavra de Deus, existem pessoas lá fora também, em outros lugares que às vezes a gente não conhece, que está com essa mesma preocupação. E falando um pouquinho assim sobre o selo de Deus, Deus antes de derramar 7 pragas, Deus vai selar o seu povo. E uma das condições pelas quais as pessoas serão seladas é aquelas que choram e gemem por causa das abominações que estão cometendo no meio. Então, nós temos chorado. Não, eu fico triste. Eu fico triste porque eu sempre olha, eu vou falar um negócio para vocês. A igreja que eu senti mais emoção que eu fui foi o católico. Eu era um católico que estava com vontade de ser padre. Dava vontade de ser padre. Você sabia que eu ia a gente morava na cidade e meu pai morava na zona rural. Não, meu pai ia para a zona rural, tinha uma roça lá. Eu ia cantando aquele hino, glória, glória, aleluia. Mas eu ia quase chorando de emoção. E eu vou falar para vocês, eu já falei isso para alguém. E a igreja que eu mais me decepcionei, irmão, foi a igreja que eu estou. E eu não saio dela. Porque eu sei que é a igreja verdadeira. Amém. E ela não veio. Essa igreja, ela não nasceu de uma briga de duas pessoas, porque um tomou a mulher do outro. Essa igreja nasceu de uma profecia está lá, Daniel. Até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Foi dali que nasceu. Você faz parte de um movimento profético. E se nós fazemos parte de um movimento profético, nós temos que ter o estilo de vida de um movimento profético que irá aguardar o Salvador, que irá preparar um povo para a volta de Jesus. Amém. E nós podemos ser esse, irmão. Deus está disposto a nos ajudar. Já deu meu tempo? Portanto, que com mais que bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não tudo, irmão. Nós aprender com o pessoal da congregação. Se Deus preparar, aí vai ser bem sucedido. Até uma coisinha assim. Coisa simples. Como eu disse, vou fazer isso, Senhor. Eu devo fazer isso ou não? Muitas vezes a gente faz sem consultar, né? E quebra a cara. E muitas vezes está por ouvido ainda para não escutar. Ninguém falar. Vai fazer e quebra a cara.
Então, mas o que com mais que bebais, ou façais qualquer coisa. Aí, conduta, né? Conduta. Modo de agir, de se portar, de viver, procedimento. Conduta. O que é conduta? Conceito e significado de conduta. Conduta é uma manifestação do modo como o indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade. Então, isso é conduta. Então, de que maneira a gente está nos comportando diante da sociedade? Lá, no teu trabalho, no teu trabalho, quando as pessoas veem você, ele vê que a tua conduta, o teu comportamento é de um adventista autêntico, porque o adventista tem comportamento de todo jeito, né? Mas de um cristão, melhor dizendo, autêntico. Na escola, quando você estuda, as pessoas veem que você realmente é uma pessoa diferenciada, porque a conduta é isso, é um modo do indivíduo ou grupo que se comporta diante da sociedade. E a nossa conduta pode ser tanto positiva como negativa. Então, nós estamos transmitindo conduta aí a cada momento. Aí temos uma citação de Paulo, né, que fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Interessante, irmão. Paulo fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vai viver em nós? Ele não, ou seja, Paulo chegou numa dimensão da vida que ele não, é Cristo vive em mim agora. O meu viver é Cristo. E na sequência nós vamos ver como é que Cristo vai viver em nós. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Nova criatura. Por exemplo, nós estamos lá no mundo, nos aliamos a Deus, agora nós não somos mais de lá. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que coisa velha que passou? Toda aquela nossa, aquelas coisas ruins nossas lá. Diante deste texto, irmão, será que é possível a gente não ter paciência com o nosso irmão? Irá e xingar, entendeu? A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Como é que nós vamos irar e não pecar? Qual é a ira que podemos irar e não pecar? Por exemplo, se alguém faz alguma coisa que me maltrata e eu fico irado, enfurecido, eu pequei ou não? A Bíblia fala que aquele que odiar seu irmão já é o quê? Um homicida. Então claro que eu pequei. Agora, não é possível alguém fazer o mal para a gente não irá? O homem convertido que estou falando, sabe? Lembra quando Estevão foi apedrejado, irmão? As pessoas estavam jogando pedra em Estevão. Estevão falou o quê? Hã? Aí foi Jesus. Estevão falou: não lhes imputa. Mas vamos pegar essa frase: perdoa esse pessoal. Ele não está sabendo o que está fazendo, Senhor. Não imputa o pecado desse pessoal. Foi Estevão que falou isso. Pode isso acontecer, irmão? Aconteceu com Estevão. Fala aqui do John Hus, quando foi colocado numa fogueira para ser queimado. Diz que o fogo começou a queimar e ele começou a cantar. Então, irmão, um homem convertido, ele não vai irar a ponto de odiar o seu irmão. Hoje, se eu falar, desculpa pegar você como exemplo, às vezes se eu chegar e falar que o cabelo está feio, muitas vezes ela não quer nem olhar mais para a minha cara. Seu cabelo é bonito, tá? Mas se eu falar isso, a pessoa não olha mais. E tem gente na igreja que fala assim: olha, esse irmão, se aquela mulher, se aquele homem for para o céu, eu não quero ir para lá. Pode isso, irmão. Então, irmão, eu fico pensando o seguinte: a maior tragédia que existe dentro do cristianismo é isso, a gente alimentar uma falsa esperança de que com nossos
nervosismo, com com tudo que não presta nosso, a gente achar que vai para o céu. Não vai. Não alimenta essa esperança. Sabe por quê? Porque Deus providenciou meios para que nós nos livrássemos disso. Ele providenciou meios. As coisas velhas passaram, então a nova criatura, essa nova criatura é uma pessoa gerada pelo Espírito Santo, é o Deus transformando o ser humano. Porque o ser humano tem que ser transformado, irmão. Ele não pode ir. O que a Bíblia fala? Carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Ou seja, o homem no seu estado carnal, ele não pode herdar o reino do céu. É uma coisa interessante aqui. Eu gosto de, quando fala na questão do novo nascimento, eu gosto de bater nessa tecla. Temos dificuldade, irmãos, em acreditar que Deus foi capaz de gerar no ventre de uma virgem Jesus. Temos dificuldade quanto a isso? Alguém tem? Alguém tem? Não, né? Nós aceitamos, não. Jesus foi gerado do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Não temos dificuldade. Se a gente perguntar a todos os cristãos de todas as igrejas, ninguém tem dificuldade quanto a isso. Tem ou não tem? Não tem. Não tem dificuldade. Aceitamos isso, uma coisa que não tem explicação. Como que pode alguém ser gerado no ventre de uma virgem? Quem foi que fez isso? Quem foi, irmão? O Espírito Santo. Agora, esse mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, pode nos transformar ou não pode, irmão? Qual que seria mais fácil na lógica humana? O Espírito Santo gerar Jesus no ventre de Maria do nada, ou transformar eu e você que já existimos? Qual que seria mais fácil? Transforma a gente já existe, mano. Nós já temos um caco aqui, mas Deus pode fazer desse caco um varão valoroso? Pode ou não pode? Então nós temos dificuldade quando fala, não, vai pregar isso para a igreja remanescente. Ela não aceita. Não sei não. Mas nós somos seres humanos assim mesmo. Nós vamos ficar assim até começar a torcer para todo time aí, fazer o que a gente quer, até Jesus voltar. Quando Jesus aparecer na nuvem do céu, ele vai bater a trombeta, atenção que eu cheguei. Aí todo mundo fica bonitinho e vai para o céu. Essa é a mentalidade das pessoas. Isso é errado ou não é? Por que é errado? Sabe por que é errado, irmão? Porque a decisão da minha e da sua salvação, ela é tomada antes de Jesus voltar. Ela é pronunciada lá no céu. Está feito. Continua João sendo adventista do sétimo dia. Continua Maria sendo mundana. Acabou, está decidido. Não tem mais como voltar atrás. Por isso que é errado alimentar isso. A decisão é tomada antes. Agora, o Satanás coloca na mente do ser humano que ele vai ficar malandro, vai ficar gostando das coisas do mundo, praticando as coisas do mundo, mas está na igreja devolvendo o dízimo e guardando o sábado da maneira que ele deve guardar. E quando Jesus voltar, aquilo que o Senhor Jesus, eu estava aqui, eu sou adventista, Jesus vai passar, dar um toque mágico assim, bum, vamos para o céu. Não é assim, irmão. Se fosse assim, Jesus ia salvar todo mundo. Não é isso? E nós sabemos que nem todo mundo vai se salvar. Então não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Uma coisa interessante, irmão, é que nós temos uma oportunidade só. Uma. Não temos segunda chance. Quem prega a segunda chance é os evangélicos lá, os assembleianos, lá, os pentecostais, falam que tem até uma piada que eles falam que se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Se eu não vou no vagão, vou no vagão de segunda categoria. Ou seja, eles entendem que se você não for na primeira ser arrebatado, você vai ter uma segunda chance. Adventista não crê nisso, né? Mas parece que está crendo. Essa ideia, irmão, de esperar Jesus voltar para a gente largar de fazer as coisas é furada. Alimenta, né, a nossa falsa esperança, e aí a gente vai. Irmão, a decepção é muito grande. Às vezes a gente não para pensar, mas a decepção será muito grande.
Da pessoa, a pessoa que teve o privilégio, teve todo o conhecimento. Aí quando chega naquele dia, fala assim: Senhor, eu era adventista, eu fiz trabalho missionário, eu era dos Caleb, eu era não sei de quem, dos desbravadores. Aí Jesus chegava e falava assim: ó, eu não conheço vocês. É triste ou não é, irmão? É decepcionante ou não é? E o pior é que é uma decepção que não há mais recuperação, não tem como recuperar mais. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou contar essa experiência. O irmão Luiz fecha os ouvidos que ele já ouviu. Eu trabalhava numa empresa e lá tinha uma jovem muito bonita. E eu foquei meus olhos nela, como todo homem faz, né? E aí um dia eu falei com ela que eu não queria falar com ela, né? Estava interessado em namorar ela. E ela aceitou. Ela falou assim: ó, não aceitou namorar, né? Ela falou assim: ó, tal dia a gente pode conversar. Aí um dia eu marquei com ela no domingo para ir lá na estação, lá em Francisco, perto de Francisco. Aqui perto, ó, Botujuru. Botujuru aqui perto? Botujuru. Nossa, saí lá da minha região, vim aqui em Botujuru, perto daqui. Aí, irmão, eu sei que quando ela aceitou a proposta, eu fiquei, né, feliz, nossa, né, vai chegar o dia, domingo. Aí eu cheguei em casa, levantei, me preparei, coloquei minha melhor roupa, a gente se olha para ver também e tal, perfume. Agora eu vou encontrar com a menina. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí marcamos umas 10 horas da manhã. Eu cheguei lá umas 10 para as 10, tranquilo, né? Respirei, só falta só 10 minutos. 10 horas chegou e a menina não veio, não apareceu. Aí eu fiquei respirando. 10 minutos, nem todo mundo é pontual, vamos esperar um pouquinho. 10:10, ela não apareceu. 10:20, ela não apareceu. Aí eu falei assim: 10:20, vou esperar até 10:30. Se ela não vier, eu vou embora. Deu 10:30, ela não apareceu. E eu então fui embora, irmão, olhando assim para ver se, quem sabe, ela não aparecia. E ela não veio. E eu falo para você, irmão, pensa no domingo mais triste da minha vida. Voltei decepcionado, fui para casa triste. É decepcionante ou não é? Só tem que eu me recuperei. Quando eu penso isso, nem me dá mais tristeza, entendeu? Foi decepcionante, mas houve uma recuperação. O meu namorado, me casei e acabou o problema. Agora, irmão, essa decepção naquele dia, quando eu falei: Senhor, Jesus falou: não conheço vocês, não tem recuperação, irmão. Pense nisso. Não tem recuperação. É triste, irmão. Já pensou você ouvir: não conheço vocês, não sei de que nome vocês são. Lembra das virgens lá? Elas tinham a palavra, tinham tudo, estavam orando, estava tudo, mas não tinha o azeite suficiente. Quando chegou, bateu na porta, aí veio alguém atender e falou: não, quem é você? Não sei quem é vocês. Meu irmão, é triste. Oxalá que não aconteça com nenhum de nós. Oxalá que os nossos ouvidos não escutem isso. Escuta pelo contrário: vinde, bendito do meu Pai. Já pensou, irmão? Olha o outro lado, olha o outro lado que nos motiva, o outro lado que faz com que a gente consegue permanecer na perseverança. Já pensou se eu ouvir: vinde, bendito do meu Pai? Já pensou isso, irmão? Que alegria, né? Você vai entrar agora no reino eterno, viver eternamente do meu lado. Que felicidade, não é, né? Então vale a pena. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Mas começando daquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui é um problema, quando fala isso, né? É um problema. Mas está escrito aonde? Pedro estava correto. Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala: mas começando daquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém. Irmãos, Deus, Ele não pede nada
a nós que não é possível a nós realizarmos. Então seria injusto, correto? Se você chegar para a Leia, tua filha, é o que sua? É pequena? Sua enteada. Mas ela mora contigo, ela tem amor de mãe também, né? Seria injusto, lá no fundo do quintal, você certo. Você, pai, que é mais forte. Lá no fundo da tua casa tem um saco de cimento. Seria justo você pedir, ela vai lá pegar aquele saco de cimento e traz para aqui? Seria justo? Não, né? Então Deus não nos pede, irmão, nada que não esteja sobre o nosso alcance. Sabe por quê? Porque o que Ele pede, Ele é capaz de nos capacitar a fazer. Então, quando Ele pede isso aqui, em toda a vossa maneira de ver, é possível. E a gente vai finalizar com essa citação aqui. Não, deve ter mais alguma pouquinho. O meu tempo já acabou, não? O ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Então Deus tem um ideal para nós. E Ele é mais alto do que pode ocupar o pensamento humano. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Esse mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Não é a metade, é o completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providência para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecado. Percebe, irmão? O que é que Deus faz? Quando nós nos arrependemos, quando vamos a Ele, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele tomou uma providência. Que providência foi essa? De comunicar o Espírito para guardar o ser humano de cometer as coisas erradas. Eu lembro uma vez que eu estava pregando, acho que foi aquela no Vassouras aqui, ó, no Francisco Moraes. Aí lá estava um JA, nós estávamos pregando mais ou menos, levantou um homem lá mais enfurecido e falou: você está pregando heresia, não sei o que, ninguém consegue, todo mundo é fraco, o ser humano é fraco. E aí eu perguntei para ele: irmão, quem é que faz o homem pecar? Quem é que seduz? Quem é que tenta o homem pecar? Quem é, irmão? Satanás. E do outro lado, irmão, quem é que dá força? Quem é que está ali do lado do ser humano para livrar ele? Deus. Agora, irmão, quem é mais forte? Espírito Santo ou é Satanás? Então está claro. O problema, irmão, é que a fraqueza está justamente na nossa indisposição, na nossa falta de fé. Muitas vezes nós não confiamos em Deus. Mas não tem lógica, irmão, se nós estamos do lado de Deus e Deus permitir que Satanás nos derruba toda hora. Que pai é esse que nós temos? Que toda hora é igual um pai, né? Põe a criança na escola, e a pessoa, ser pai ou mãe, põe a criancinha na escola de 5 anos, ela vai para a escola, aí tem um grandão lá, um rapazão grandão de 17 anos, todo dia bate no teu filho, todo dia dá um cascudo nele, todo dia bate nele e chega chorando. Qual a atitude de pai que ele vai ter? Eu vou bato nele. Não vai deixar não, né, irmão? Então, atitude de pai. Agora, como que pode Deus, nosso pai, todo dia o Satanás cascudo me derruba, dá e me derruba? Que pai é esse? Então o problema não está em Deus, correto? O problema está em quem? Sabe o que é? É que eu gosto de ficar com o malandrão lá, sabia? Eu sou pequenininho, mas eu gosto de ficar com o malandrão, mas não todo dia me dá um cascudo. Aí eu vou chorando, aí Deus, mas tu fica lá perto dele por quê? Então o problema é isso. Mas se tu afastar do grandão lá, não querer nem saber e falar: eu vou trazer meu pai vai vir comigo, então não tem ninguém que vai bater na gente não. Então o Espírito Santo é comunicado. E aqui é o final. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, segundo o Espírito. Percebeu a diferença? Não vai ter condenação,
Por quê? Porque eles não vai mais andar mais satisfazendo o desejo da carne. O estilo de vida dele mudou. Porque quem é que vai guiar ele agora? O Espírito Santo. Irmãos, você acha que o Espírito Santo ele vai me levar lá para o Pacaembu ou para como que é? A Arena do Corinthians e eu assistir o jogo lá, torcer? Você acha que o Espírito Santo vai estar do meu lado? O Espírito Santo vai me levar lá? Não vai. Então, irmão, se a gente permitir que o Espírito Santo nos acompanhe e a gente aprender isso, ó, Senhor, me leve. Todas as coisas que a gente for fazer, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, me ajude. Pode ter certeza. Inclusive tem até um verso na Bíblia que fala assim: por meio de Cristo nós somos mais do que? E em Judas lá 24 fala: aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar e nos guardar irrepreensível até a vinda de Cristo. Então, irmão, precisamos acreditar nisso. Precisamos termos um estilo de vida não daqui desse mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria não é aqui. Aqui não é nosso lugar. Deus não está feliz que nós vivemos mais nesse mundo. Ou vocês estão contentes de morar aqui em Francisco Morar? Lá em Mogi das Cruzes eu não estou. Eu moro lá em Mogi das Cruzes. Lá, de vez em quando, recentemente mesmo, foi um motorista de aplicativo lá morto, enforcado. Então, quando a gente liga na nossa televisão, nós escutamos coisas que nos entristecem. Então, Deus não está feliz que nós moramos aqui. Existe um lugar melhor para nós. Amém. E esse lugar, a Bíblia descreve que lá não haverá mais morte, não haverá mais dor. Os moradores de lá vão viver felizes. E você sabia que você pode estar lá? Você sabia que Deus já fez tudo o que deveria ter feito para você estar lá? E outra coisa, irmão. Termino a minha mensagem dizendo uma frase que eu ouvi de um pastor. Ele falou assim: irmãos, se você perder a vida eterna, você perdeu tudo na vida. Amém? Amém. Amém, porque nós não vamos perder a nossa vida eterna, porque existe um céu nos esperando. E esse céu é para você e para mim. Que Deus assim nos abençoe para que possamos acreditar que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para nos capacitar, nos mudar o meu estilo de vida e a minha conduta e tornar vocês também um cidadão celestial. Amém? Amém.